A semana passada eu vos falei das invasões francesas e que Dom João VI tinha que tomar uma decisão para fugir para o Brasil. Esta semana, como foi o 5 de outubro, vamos falar da implantação da República de 1910. Depois da Revolução Francesa, toda a Europa monárquica começou a pensar que também lhe podia acontecer o que se passou com os reis de França. Assim começaram a aparecer as primeiras constituições políticas nas monarquias. O poder do rei deixava de ser absoluto e passava a ser uma monarquia constitucional. Mas não foi fácil, pois os filhos de Dom Pedro e Dom Miguel não estavam de acordo com esta nova maneira de reinar. Assim, esta Constituição, que na época era bastante moderna, acabou por ser afastada, tendo sido exercida só durante 4 anos. Mas a semente estava lançada e em 1910 houve uma revolução que pôs termo à monarquia, que tendo nascido com Dom Afonso Henriques, em 1179, teve como último rei Dom Manuel II. 731 anos foi bastante. O primeiro governo provisório teve como chefe de Estado Teófilo Braga, que nasceu em Ponta Delgada, nos Açores. Em 1911 houve uma nova Constituição. O primeiro presidente da República eleito foi Manuel de Arriaga, um escritor, poeta e um grande orador, nasceu na Horta, também nos Açores. Em 5 de outubro de 1910, pelas 11 horas da manhã, foi proclamada a República Portuguesa das janelas da Câmara Municipal de Lisboa. A adesão oficial da capital do país tivera, aliás, precedentes nas proclamações feitas na véspera, dia 4, em Loures, Almada, Barreiro e Moita. A proclamação da República e a constituição do primeiro governo republicano, simultaneamente anunciada, resultavam de um longo processo de preparação que culminara com a Revolução iniciada às primeiras horas do dia 4 de outubro, na cidade de Lisboa. A propaganda republicana começara de forma tímida desde o final dos anos 30 do século XIX. A partir da década de 70, ganhara mais força e maior número de adeptos, sofrendo influências da Terceira República Francesa, 1870, e da Primeira República Espanhola, 1873. Muitos dos principais representantes da famosa geração de 70 subscreveram, pelo menos durante algum tempo, o ideal republicano, em regra associado a uma doutrinação socialista ou socializante. O mais influente de todos eles foi Teófilo Braga, a quem se ficou a dever um dos primeiros programas do novo Partido Republicano, bem como uma ação de propaganda importante e duradoura. O ultimato britânico a Portugal, em janeiro de 1890, causou uma profunda reação popular, sobretudo nas principais cidades, virada não só contra a Inglaterra, mas também contra o rei e as instituições monárquicas, responsabilizados pelo que acontecera. Dom Carlos, que subira ao trono em 1889, não gozava da popularidade de seu pai, Dom Luís, e pouco fez, aliás, para a ganhar. Também a rainha Dona Amélia, tida por excessivamente religiosa e protetora dos jesuítas, estava longe de se comparar, no favor da opinião pública, com a sua antecessora, Dona Maria Pia. Entre soberanos e povo, a separação só se veio a agravar nos anos subsequentes. Não se esqueça ainda a influência da proclamação da República do Brasil, em 1889, dados os numerosos contactos que entre as duas pátrias havia. A primeira revolta republicana teve lugar no Porto, em 31 de janeiro de 1891. Quase exclusivamente militar, escorada sobretudo em sargentos e oficiais de baixa patente, mal preparada e desaconselhada até pelo próprio Partido Republicano, pôde ser facilmente sufocada depois de algumas horas de efêmero regozijo e alguns combates. Entre os seus mentores e aderentes,
Uns foram presos e deportados para a África, outros tiveram de se exilar e outros ainda esconderam-se para não serem capturados. Em 1906, a entrega do poder a João Franco e a ditadura que este político instaurou pouco depois contribuíram enormemente para reforçar o prestígio e a força das hostes republicanas e dos seus dirigentes, onde se distinguiam Afonso Costa, António José de Almeida, Brito Camacho, Bernardino Machado e muitos outros. Os aguerridos jornais republicanos existentes em todo o país eram um possante ariete na demolição das instituições, destacando-se O Mundo e A Luta, ambos em Lisboa. No Porto, uma coligação de republicanos e monárquicos mais avançados ganhou a Câmara Municipal em 1906. Em Lisboa, as minorias legislativas foram ganhas pelo Partido Republicano em 1906 e 1908. A ditadura de João Franco, apoiada firmemente pelo rei, exasperou os ânimos e levou ao regicídio. Em 1 de fevereiro de 1908, caíram mortos, em Lisboa, o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe. O filho mais novo, Dom Manuel, que ficara também ferido, subiu ao trono. Durante 2 anos, a monarquia conseguiu sobreviver, arrastando-se de ministério em ministério e de escândalo em escândalo. A dissolução dos partidos monárquicos e o descrédito da monarquia acentuavam-se. Nas eleições municipais de novembro de 1908, os republicanos conquistaram a Câmara de Lisboa. Nas eleições legislativas de agosto de 1910, os republicanos conseguiram a maioria na capital. As 2 principais cidades de Portugal achavam-se nas mãos dos republicanos. Não era difícil prever que o fim da monarquia estava próximo. Depois de 2 vezes adiada, a Revolução Republicana eclodiu em Lisboa na noite de 3 para 4 de outubro, apesar de ter sido, nesse dia 3, assassinado um dos seus chefes, o conceituado médico Miguel Bombarda. A Revolução tinha 2 componentes, a militar e a civil. A componente militar fracassou quase por completo, tendo-se revoltado apenas os regimentos de Artilharia 1 e de Infantaria 16, além da maior parte da Marinha de Guerra, surta no Tejo. Na manhã do dia 4, apesar de se terem revoltado também outras povoações nos arredores de Lisboa, a Revolução parecia perdida. Muitos oficiais envolvidos fugiram. O almirante Cândido dos Reis, um dos chefes, suicidou-se. Só na rotunda da Avenida da Liberdade, atual Praça Marquês de Pombal, é que permaneceram algumas centenas de pessoas, chefiadas pelo corajoso Machado Santos. Dispondo de algumas peças de artilharia, conseguiram repelir o assalto das forças monárquicas, aliás frouxo e sem consistência. Os navios de guerra lutaram melhor, bombardeando o Palácio Real das Necessidades e obrigando o rei a fugir. Também os marinheiros em terra tiveram ação de relevo. A componente civil, enquadrada pela Carbonária, foi a grande força da Revolução e o fator decisivo da vitória final. Distribuída por toda a cidade, atuou com decisão e precisão, mantendo o fogo revolucionário, impedindo as forças monárquicas de manobrarem à vontade,
estabelecendo uma rede de transmissões preciosa, etc. Na manhã do dia 5, a situação resolveu-se a favor da República. Acoberto de um cessar-fogo decidido para fazer evacuar os cidadãos alemães residentes em Lisboa, os revolucionários, em número já de muitos milhares, desceram triunfalmente a Avenida da Liberdade, acabando por envolver e desarmar o núcleo principal das forças monárquicas, fixado no Rossio e já então completamente desmoralizado. O comando militar monárquico rendeu-se e a República pôde ser proclamada das varandas da Câmara Municipal de Lisboa ante o delírio de milhares de pessoas. Em 12 de outubro de 1910, um decreto com força de lei estabelecia o dia 5 de outubro como feriado nacional. E assim se tem conservado até hoje, comemorando-se anualmente junto aos túmulos dos heróis no cemitério do Alto de São João. Pela liberdade, igualdade e fraternidade. Viva a República! Viva a República! Viva a República!